Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Come, Bebe, Fala, o podcast que resume muito bem o que a gente gosta de fazer, que é comer, beber, falar de comida e bebida e às vezes de vários outros assuntos. Hoje a gente está recebendo aqui, junto com o Lipe e com o Pedro, o pessoal da Fazenda Futuro. Eu vou pedir para que vocês se apresentem antes da gente dar início à conversa. Legal. Obrigado, Paiva, primeiramente, pela oportunidade de estar batendo esse papo com vocês, falando um pouco sobre a nossa categoria de plant-based, nessa categoria que tanto cresce no Brasil. Eu sou o Eric, eu sou o Head de Food Service da Fazenda Futuro. Eu olho toda a operação de food, desde o canal direto quanto do canal indireto e das grandes contas também. E eu estou na Fazenda desde 2019, então é uma longa história que eu vou compartilhar um pouco com vocês aí durante esse papo. Opa, vamos lá, prazer falar a gente também. Primeiramente é uma honra estar aqui. Estamos bem contentes com o convite de vocês, tá bom? Meu nome é Kleber, eu sou responsável pela toda a região sul, né? Também responsável pelo canal do Food Service. E hoje nós estamos aqui em Curitiba para falar com nossos parceiros locais. Estampa Foods é o nosso parceiro aqui no sul, né? E um dos meus papéis é desenvolver vocês, parceiros restaurantes, né? E os nossos distribuidores, né? Então, a gente está saindo da nossa rotina, que é tudo muito novo, né? Então, bem bacana. Não, esse vai ser o primeiro podcast de vários que você vai participar. Já vai ensaiando, já. Esse é o primeiro. Começar uma carreira de sucesso aí. Teve dois aqui que nunca fizeram e eles falaram, nossa, é legal fazer podcast. Eu falei, mas é só uma conversa, é a mesma coisa que a gente tá ali conversando. Não, daqui a pouco a gente coloca um shot aí, vocês já vão se soltar. Um seu João. Chama o seu João aqui. Exatamente. Mas é muito legal que a gente está mas- recebendo a Fazenda Futuro, que é um parceiro do Janela. Tá em todos os janelas pelo Brasil, então a gente vai falar bastante sobre o produto e sobre a história da marca. Mas você que é curioso, não comeu ainda, pode ir no Janela que você vai comer de várias formas diferentes e vários hambúrgueres diferentes. Gente, assim, brincadeiras à parte, pô, a Fazenda Futuro é uma marca que a gente acompanha, mesmo antes da gente ter no Janela, a gente acompanhou o lançamento da marca. Já tinha a oportunidade de ter consumido nos Estados Unidos as outras marcas que surgiram antes e a gente foi acompanhando desde o começo, assim, e foi muito legal a gente conseguir incluir no nosso cardápio, tentar levar aí o plant-based pro Brasil inteiro e fazer parte dessa história que está crescendo cada dia e saber que vocês, são realmente parceiros nossos e estão vindo aqui no nosso podcast que está embrionário, mas a gente está ansioso. Obrigado mesmo por terem vindo, a gente está bem feliz. E daí eu queria começar, na verdade, assim, quando a gente fala de futuro burger, dos nossos hambúrgueres, sempre vem muita pergunta de carne de planta, como assim carne de planta? Então, é uma coisa que, por mais que a Futuro já esteja super desenvolvida, tem vários produtos que a gente vai falar hoje, mas ainda é uma coisa muito nova. E a Futuro ela não é tão recente assim, mas é muito recente. Sim. Então, se vocês quiserem contar um pouco de quando surgiu e o porquê, aí a gente já engata. Não, legal, Paiva. A Fazenda Futuro nasceu em 2019, num projeto do Marcos, que é o fundador, o Marcos Leta e o Alfredo, que são os dois fundadores da Fazenda Futuro. Eles eram os donos das Sucos do Bem, não sei se vocês se lembram dos sucos das asinhas e tudo mais. Cara, eles revolucionaram o mercado de sucos integrais e disruptaram esse mercado e, por sinal, a repercussão foi tão grande que a Ambev veio e adquiriu a Sucos do Bem. Acho que era o suco com mais storytelling que tinha no Exato. Brasil. Era muito legal a caixinha. Exatamente, bem e diferenciado. daí eles venderam e Eles saíram. venderam e, cara, falou, cara, o que a gente vai fazer? E aí o Marcos conta até uma história que ele tava na casa do Alfredo, se eu não me engano, ou vice-versa, tava na casa do Marcos, e um falou pro outro, cara, o que a gente vai fazer agora? Ele falou, cara, entra no Google, coloca aí no Google as 10 maiores empresas do Brasil. E aí colocou as 10 maiores empresas do Brasil, as duas primeiras eram do mercado financeiro, bancos, e para baixo, da terceira para baixo, eram empresas de carne, frigoríficos. Eles falaram, cara, a gente precisa disruptar esse mercado. A gente precisa ir atrás e disruptar esse mercado. Foram para os Estados Unidos, fizeram um roadshow, isso será que de 2017, 2018, fizeram um roadshow nos Estados Unidos e Europa e lá eles conheceram a categoria plant-based. Que foi o que o Felipe falou, que lá já tinham duas empresas extremamente consolidadas, que é a Beyond Meat e a Impossible Foods. E falou, cara, a gente precisa trazer isso para o Brasil. E aí eles foram estudando todo o mercado, os ingredientes, as matérias-primas como um todo e trouxeram isso para o Brasil. E aí começaram a desenvolver, a fábrica fica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, lá na nossa produção, na nossa planta, né? Entre aspas. E aí começou a desenvolver esse mercado em junho de 2019.
Em junho de 2019, entre abril, maio e junho, começou esse desenvolvimento da Fazenda Futuro. Eu entrei na sequência de 2019, então eu entrei em julho de 2019, eu saí da Danone, eu tocava a parte de distribuidores na Danone, e eu vim para esse projeto da Fazenda Futuro. E é super legal, assim, porque eu até conto essas histórias para os clientes e treinamentos. Cara, eu saí de uma empresa de 2.000 funcionários dentro da Avenida Paulista, então é um negócio assim, extremamente tradicional, totalmente conceituada, líder global no segmento, e fui para um projeto que até então o Marcos me ligou, me contou, e todo super empolgado com aquele projeto, falou, cara, a gente vai revolucionar a maneira como o brasileiro come. Falei, cara, que legal, vamos junto, vamos desenvolver isso em conjunto. E aí a gente começou. Eu fui o primeiro funcionário da área comercial da Fazenda Futuro. Que legal. Então eram sócios e mais 2 ou 3 pessoas administrativo, um diretor, que era um dos sócios também, que era o Dani, e aí eu entrei para desenvolver toda a parte comercial. E aí começou todo esse projeto da Fazenda Futuro. Que até então nós só tínhamos um hambúrguer, nós tínhamos ele na versão 1.0. Sim, e mudou Então, bastante. Experimentando muito. Tinha experimentado mudou desde essa época. Não, totalmente. O produto é totalmente. Teve uma revolução muito grande. Por isso que a gente fala que nós somos, né, uma food tech, uma empresa de tecnologia que desenvolve alimentos. Então, com isso, a gente foi evoluindo os produtos. A princípio, nós tínhamos hambúrguer, lançamos a carne moída, e aí depois nós fomos para a almôndega, e agora está com esse portfólio extremamente amplo da Fazenda Futuro. Só vou interromper um pouquinho. Para quem não conhece, evoluiu tanto o sabor que essa última versão, que é o 2030, que a gente tem no Janela, a gente atende várias pessoas que são vegetarianas, que vão lá para comer, mas também pessoas que comem carne e também optam por comer o Futuro Burger. E teve a primeira vez, no primeiro dia que a gente colocou, ficou muito marcante pra gente, que uma menina que era vegetariana, ela pediu e a gente preparou o hambúrguer, deixou pra ela, a primeira mordida ela voltou desesperada pra falar com o nosso gerente, com o TJ, que era o gerente da época, e falou assim, eu pedi vegetariano, não sei o que, vocês mandaram de carne. Daí ele, amiga, esse é o Futuro Burger. Isso foi no primeiro dia, eu lembro que o Gustavo eu comentou, falei, se tivesse gravando... Se tivesse filmado, ia ser a maior propaganda pra de Futuro. todas, Porque assim, a galera ficou de cara. E não foi uma vez só. Tinha vezes que eu tava no bar, a menina comeu, ela falou assim, não, eu dei pro meu amigo que come carne, ele também comeu e ele falou que é carne. Daí ele falou assim, não é carne. Se você quiser, tá aqui, ó. Não deixa de ser carne, é carne de planta. Carne de plantas, exatamente. E isso que é o louco, assim, porque existe muito preconceito ainda, e eu vejo, porque eu tenho amigos que têm preconceito, tem pessoas mais velhas que têm preconceito, mas eu no meu olhar, assim, você come carne, beleza, come carne, só que, cara, se faz um negócio que é tão bom quanto e ainda tem os outros benefícios, muito menor no meio por que ambiente, não entre comer? outras coisas. Exatamente. Sem dúvida. Então hoje tem diversos outros produtos, mas realmente o sabor é uma coisa que todo mundo, se você não experimentou, experimente, se possível, no Janela, que daí você vai ter a experiência. Sim, totalmente diferenciado. E é legal que o Janela é parceiro nosso desde 2019, né? Quando a gente começou com a primeira, segunda versão, a 2.0, o Janela já estava aqui. Eu lembro que eu tocava nacional e eu sempre estava conversando com a Duda, falando com vocês, para falar sobre o produto, gerar esses atendimentos, e eu vi muito o crescimento do Janela. Então isso é muito legal também, tá participando e tá vendo esse crescimento, essa expansão que vocês estão fazendo num conceito de loja que fala muito com o nosso público. Sim, então certeza. Isso também é muito legal. O público de vocês é o mesmo público nosso. E essa crescente foi o que vocês falaram agora, que o Paiva falou. O público ainda era muito resistente, hoje ele está muito mais aberto para essa categoria. Por quê? Com a evolução do produto, a similaridade à proteína animal ficou muito grande. Então hoje o impacto que tem, e a gente sabe que a gente só vai conseguir fazer o consumidor consumir a proteína animal desde que ele não abra mão do sabor, da textura e do cheiro. Então, eu não vou conseguir fazer com que ele troque um hambúrguer de carne por um pé de alface. Claro que, independente, tem um outro público que daí tem um propósito muito mais forte. Mas os nossos consumidores, principalmente que são os flexarianos, os vegetarianos e até os veganos, esse produto casa muito bem com eles, que traz essa textura, esse sabor. E como que, só pra a gente tá nessa parte, beleza, que foi desenvolvendo, quando que foi o boom da empresa, assim? Tipo, o emplacamos. Foi com hambúrguer ou daí foi... Cara, foi muito rápido as coisas. Então a gente tá falando de uma empresa de 3 anos que hoje já tá em 31 países. Então, cara, é muito rápido. Esse boom acontece constantemente na Fazenda Futuro.
Então isso que é muito legal também. Então a gente vem com as evoluções dos produtos. Cada produto que nós lançamos, a aceitação é gigantesca. A penetração que a gente tem com a SKU é muito grande. A aceitação com os consumidores. O feedback que vocês falaram. Teve vários casos já de outros clientes nossos que aconteceram isso. De ligarem no saque, mandarem mensagem no saque falando, cara, isso aqui eu comi carne, isso aqui é carne. Cara, a gente não é carne. A gente manda explicando realmente que é um produto 100% natural. O que é? É um produto 100% natural, um produto clean label, tá? Que tem como base dele soja, ervilha e grão de bico. Nada de ingredientes transgênicos. Nós não utilizamos ingredientes transgênicos no nosso produto. E tecnologia. Então tem muitos temperos, tem aromas, tudo natural que faz com que chegue nesse gosto e nessa textura de proteína animal, no cheiro de proteína animal. Mas são todos ingredientes naturais, 100% naturais os nossos produtos. Por isso que ele é um produto 100% vegano. Legal. Deixa eu perguntar pro Kleber aqui, que ele tá na ponta já negociando com a galera. Eu vejo assim, que como o Eric falou, bares, às vezes com o nosso perfil, eu acho que é mais tranquilo a aceitação. Tem ainda muita resistência de entrada em restaurantes e lanchonetes ou outros tipos de estabelecimentos que não são do público tão jovem? E completando que você ainda tá no sul, né? Que a gente sabe que o consumo de carne vermelha é uma coisa absurda, assim. Então, como é que é a aceitação? Tem muita barreira? Eu digo que eu tenho 1 ano só de empresa, né? Quando o Eric entrou, realmente o mato era muito mais alto, né? Hoje o mercado está muito mais evoluído, muito mais receptivo, né, a novas alternativas saudáveis, né? E eu vejo sim que o sul ainda tem uma certa resistência, né? O pessoal fala com orgulho, não, eu sou carnívoro, né? Mas a gente vai explicando que foi enfatizado que nossa produção 100% vegano, sim. Só que a gente não foca somente no público vegano, tá, gente? A oportunidade que a gente fala que nós temos em mãos é desenvolver alternativas vegetarianas, que é o caso do Vejanela, né? Sim. Hoje vocês têm três opções vegetarianas, né? Sim. Que inclusive eu estava vendo no TikTok de vocês foram super felizes naquele material que vocês estão usando na chapa. A gente tem uma manta. Isso é muito legal. Isso foi uma coisa fantástica, cara. A gente não esperava essa repercussão, porque... pra gente era até meio óbvio no começo. Assim. Porque hoje a gente trabalha com hambúrguer de carne. E daí a gente falou, não vamos preparar o futuro na mesma chapa que a gente prepara os hambúrgueres de carne. Então a gente utiliza uma manta. E daí, a gente tem amigos veganos e tal, e a gente citou, falou, a gente usa... poste isso porque ninguém faz. Poste isso porque ninguém faz. Daí eu falei, sério que ninguém faz? Eu falei, como que faz? Não sei, eles separam de um lado, faz não sei o quê. Mas não tem uma chapa separada. E daí a gente falou, separada. Então vamos fazer. Cara, a gente fez o vídeo, deu mais de 500 mil visualizações, se não me engano. E a galera assim, meu Deus, olha isso. Eles fazem assim, aumentou tanto que a gente teve que mandar um aviso pros nossos franqueados, falando, se preparem no estoque, porque repercutiu muito e muito provavelmente a galera vai atrás experimentar. E teve um picozinho de venda nessa semana que bombou o vídeo. O pessoal pediu uma opção vegetariana ou vegana, eles se preocupam muito, né? Como que está sendo feito o meu produto, né? Por isso que muitas vezes o público, principalmente o público vegano mesmo, ele é uma pessoa que quer conhecer a sua cozinha, quer saber qual cuidado você está tendo, né? Quando você vê que realmente, quando o consumidor vê que realmente você está tomando esse cuidado, nossa, fantástico, né? Exato. E assim, a gente que passou por dentro da cozinha, então eu até falo da minha parte que é essa, fica mesmo na chapa resto da carne, ou na gordura que você frita, assim, fica mesmo. Então se você tem essa preocupação, não é só não comer, né? Você tem que saber onde está sendo feito, saber o pré-preparo ali. Eu, até puxando um pouco a sardinha pro nosso lado do Janela aqui, o Janela foi montado, idealizado sempre na ideia de inclusão, ideia de atender a todos. Então assim, quando a gente começou lá em 2017, que tinha só 3 opções de hambúrguer, a gente até terceirizava os hambúrgueres, uma cozinha horrorosa fazia pra gente no começo. Uma das opções já era vegetariana, não era do Futuro Burger, até porque não existia. Era uma massa frita que até fazia bastante sucesso, mas desde o começo a gente já pensou em atender. A gente sabe que não vai ser o produto mais vendido, por bem ou por mal, nós somos um bar que vende hambúrguer, hamburgueria entre aspas, mas a gente não pode deixar de atender esse público, né? Então, a gente quer que, às vezes numa roda de amigos tem uma pessoa que é vegetariana, ele não vai querer comer ali porque não tem uma opção. Então, Não, é exatamente esse ponto que você falou, Felipe. A gente tem alguns dados, exatamente algumas pesquisas que comprovam isso.
Quando o consumidor vai no PDV, estão em 4 pessoas e uma delas não quer consumir proteína animal e o estabelecimento não tem essa opção, ela não perde uma venda, ela perde 4 vendas. Exatamente. Porque aquela pessoa influencia as outras 3 a ir a outro lugar. E hoje a gente sabe quão difícil é para a gente prospectar novos clientes, trazer novos clientes para dentro da nossa operação. Então aí eu falo com tráfego pago, a gente faz investimento com iFood, entre outras coisas, e hoje esse tipo de produto leva o consumidor para dentro do seu negócio. Então isso é extremamente importante também para ter, e vocês fazem um trabalho excepcional quanto a isso. Isso é o principal. Eu acho que, não só pra gente, mas eu acho que todo mundo que é desse ramo, o que tinha que pensar é justamente nisso que você falou. Porque, não é questão de, eu não vou fazer porque é frescura, não vende, não sei o que. Cara, não é isso, cara. É porque uma pessoa influencia o grupo inteiro e você tem que atender. E, cara, a gente tem casos, e não são poucos, de pedir o vegetariano com bacon. Porque a pessoa quer comer o futuro e ainda adicionar o bacon e ainda colocar outras coisas ali, porque ela come carne, mas ela gosta muito do sabor. Então, realmente, eu acho que o produto é muito bom, junto com toda essa necessidade que o mercado precisa ter. Então, casou muito. Acho que por isso um pouco da velocidade que aconteceu tudo. E como que foi, na verdade, esse processo de expansão? Porque uma coisa é você estar no Brasil, outra coisa é 31 países, né? E como que é a estrutura, sai tudo daqui, a produção é feita um pouco distribuída, como que é se comunicar também com os outros países? Eu vejo que o Instagram dos Estados Unidos é diferente do daqui. Eu vi lá que tem... Golden State Warriors, a gente entrou com patrocínio no Golden State. Hoje a operação da Fazenda Futuro, ela tem operações próprias em regionais, né, divididas em regionais. Então a gente tem um escritório na Europa e nós temos um escritório nos Estados Unidos. E o escritório Brasil. A fábrica, 98% dos nossos produtos saem do Brasil. Legal. Tudo é produzido aqui e enviado para lá, exceto 1 ou 2 produtos que são produzidos nos Estados Unidos. Mas a grande maioria e o grande volume sai para todo o Brasil. E aí eu falo não só para os Estados Unidos, como Europa, como Ásia, entre outras regiões que nós estamos, sai tudo de dentro do Brasil. Então é a nossa fortaleza. A gente fala muito de importar e vender um produto importado. Como que é o preço na ponta de um produto brasileiro chegando lá? Então esse é extremamente interessante, Pedro, porque o nosso custo operacional é muito menor do que um custo de operacional lá na Europa, por exemplo. Então a gente consegue chegar com um price muito mais competitivo, com uma margem de contribuição legal para a empresa e ser muito mais agressivo que uma concorrente nossa lá fora. Sério? E a moeda também, né? E a moeda também. E aí Então a questão do câmbio. Vocês nos cobram, ajuda muito. ajuda, né? Vocês cobram quando querem e na verdade eles estão pagando barato porque... Exatamente, isso ajuda muito a gente lá fora para ter essa penetração no mercado, porque lá já é uma categoria madura. Então a gente está falando de uma categoria de 10, 15 anos em alguns países, que a gente precisa entrar, realmente desenvolver isso de alguma forma. E esse é um dos caminhos, além de toda a estrutura. Hoje a Fazenda Futuro tem estrutura própria nas suas regionais. Então, Estados Unidos tem estrutura própria, desde diretoria de marketing, diretoria comercial. Europa, a mesma coisa. Então, o nosso CEO, que é o Alexandre Ruberti, ele fica nos Estados Unidos e ele olha toda a operação nos 31 países da Fazenda Futuro. Então, a gente optou em ter operações próprias e equipe própria para realmente conseguir ganhar tração e fomentar esse mercado lá fora. E aí, que eu comentei com você que o nosso projeto, quando a gente iniciou em 2019, era mudar o jeito como o brasileiro come carne. Hoje, o nosso propósito já mudou. É mudar o jeito como todos comemos, como nós comemos, como o mundo come. Então, e é muito legal você ver isso numa empresa nacional, né? Que normalmente é o contrário. Exatamente, sempre todo mundo vindo pra cá, não a gente indo pro mundo. Revolução mesmo, eu quero ver o dia que vai sair a churrascaria do futuro. Aí eu quero ver. Pode falar que já temos diversas churrascarias veganas. É verdade, é verdade. Mas complementando, já que a gente falou de churrascaria, eu quero entrar nos produtos em geral. A gente falou bastante do hambúrguer, mas eu sei que vocês têm vários outros produtos também. Fala um pouco, quais são? Cara, a gente tem a linguiça, que é um produto fantástico, é um produto totalmente diferenciado. Hoje no Brasil é um produto exclusivo, a gente conseguiu desenvolver uma linguiça onde ele tem o gosto, a textura e o cheiro da linguiça de porco, porém ele tem a película feita de algas, que dá suculência, que dá crocância da linguiça animal. Que não faria sentido a gente... O grelhadinho. Esse não é salsicha, né? Não é a linguiça. Exatamente. Aí quando fala de churrasco, é o produto que mais casa com churrasco, além do hambúrguer, claro. Mas a linguiça é
fantástica, assim, quando a gente olha para esse mercado. Aí a gente tem outras variações do Futuro Burger, então nós temos o defumado e... Muito bom. Nossa, a gente recebeu a amostra, meu Deus. A galera brigou pra comer na cozinha. Não, legal. O Futuro Burger, qual que é o ponto do defumado? Quando a gente fez a evolução do 1.0 para o 2030, a gente foi reduzindo algumas coisas. Sódio, principalmente. Eu ia perguntar justamente isso, assim, porque normalmente é o que se fala de um plant-based, que fala, esse hambúrguer, na verdade, ele é vegetariano, mas ele tem sódio pra caramba, então faz mal. E eu tava dando uma lida nas informações, e eu vi que tem menos sódio. Ele tem menos sódio do que os outros da categoria plant-based e do que a proteína animal. Pois é. Então, e de proteína é igual. É igual, exatamente. Pô, e aí, qual que é o ponto? Quando a gente fez essa evolução, diminuímos o sódio, trocamos a gordura, pusemos óleo de coco, que é extremamente saudável, e é o que ele tinha hoje no Brasil, então faz muito sentido para a gente ter isso também na nossa formulação, levando para o mundo. E aí, muitos consumidores foram para o nosso Instagram perguntando do gosto defumado que tinha o 2.0. E o Marcos, ele é um cara que está no Instagram, ele responde perguntas no Instagram, direct no Instagram. Não é uma assessoria que faz, claro, tem todo um suporte, mas ele acompanha, ele vê, ele faz questão de estar olhando a opinião dos consumidores. E aí muitos consumidores falam, cara, o defumado, perdeu o gosto do defumado, pô, adorava o gosto do defumado, me lembrava aqueles hambúrgueres de antigamente, tudo mais. Ele falou, cara, vamos lançar uma versão defumada. E aí coincidiu com o quê? Com esse momento do Brasil, que é essa tendência de pit smoker, de defumadores, entre outras coisas. E a gente veio com o defumado. Cara, é um sucesso gigantesco esse SKU. A aceitação dele é muito, muito grande. E foi o que vocês falaram. O gosto dele é totalmente diferenciado. É um produto que eu, dentro do meu entendimento, faz muito mais sentido com essa linha de churrascos, entre outras coisas. Eu acho que esse tipo de produto, na verdade, ele ajuda muito a questão de comunidade entre amigos. Porque antes você ia num churrasco e tinha um amigo vegetariano ou vegano, o cara, vou fazer churrasco. Daí o churrasco era... o cara levava a cenoura, pimentões lá. Pimentão pra grilhar. Pô, agora o cara vai lá, compra a linguiça dele, o cara consegue comer o pão com linguiça. Isso é outra coisa que eu queria falar, assim... Eu lembro quando a gente estava testando o primeiro hambúrguer vegetariano do Janela, que não era do Futuro, e a gente tentava focar muito numa coisa saudável, numa coisa assim, num legume cozido na água. Eu tenho um amigo vegetariano que falou, cara, quando a gente sai de casa para comer um hambúrguer, você quer comer um hambúrguer. Exato. Você quer comer junk food. Por mais que eu seja vegetariano, eu quero comer junk food, eu não quero comer um brócolis cozido só. Então é muito importante que realmente seja um hambúrguer, por mais que é plant-based, você tira o sódio, porque logicamente faz sentido, mas é um hambúrguer, não deixa de ser um hambúrguer. Talvez ele não saia predisposto. Hoje eu vou comer um plant-based. Porque a gente fala assim, não basta você ter uma inovação, você tem que comunicar. Aí é onde eu acho que a gente tem que falar para os seus franqueados, né? Que a comunicação realmente é muito importante, né? Desde as suas redes sociais, aos cardápios, enfim, né? E aí tem esse ponto que o Kleber falou, 70% das decisões de compra são tomadas no PDV. Sim. Então, o cara não sai, vou sair para comer um futuro, a não ser que ele peça no iFood, aí entra outras coisas, no Cara, muitas vezes ele não sai nem por comer hambúrguer. Agora ele sabe vai num num restaurante, vai tomar um coquetel, tomar alguma coisa, uma cerveja, e tendo essa comunicação faz todo sentido no ponto de venda. E além disso, tem almôndega. Nós temos a almôndega, carne moída. Nós temos a carne moída, temos o frango e temos o atum, que nós lançamos agora, faz pouquíssimo tempo, que é um produto também extremamente inovador, que é um produto pronto, diferente dos outros, que são congelados, e ele é um produto pronto para consumo. E, abriu a embalagem já... Abriu a embalagem. Então ele é refrigerado, não congelado? Não, ele é seco. A gente usa a mesma tecnologia que a Vapsa usa, que vocês devem conhecer aqui de Curitiba. Então, isso, vai naquele pouch e ele é pronto para consumo. E cara, sendo bem sincero, a gente tem distribuidores nossos no interior que quando ele experimentou, ele falou, cara, vocês estão de brincadeira, isso aqui é atum de verdade. Faz 20 anos que eu nem senti o cheiro de atum. E ele comeu, o Kleber levou para ele comeu no saquinho dentro do carro e mandou um vídeo pra gente quase chorando. Verdade, então, cara, a pessoa fica realmente emocionada. Gente, onde vocês já imaginaram um atum à base de plantas com ômega 3?
Incrível. Eu né? ia falar isso, de propriedade nutricional, como é que é do atum. Ele é... Porque o atum é um alimento que as pessoas comem, que faz bem, assim, e tal. E daí o plant-based também segue essa linha. Sim, ele é rico em ômega 3, e até um ponto que a gente estava numa reunião de lançamento do produto, e aí eles falaram que o produto era rico em ômega 3, eu falei assim, cara, mas como assim rico em ômega 3? O ômega 3 vem do peixe. Eu falei, não faz sentido. Aí ele falou assim, não, Érico, o ômega 3 não vem do peixe, o ômega 3 vem da alga, que o peixe come. Que o peixe come. E aí, Caraca. Devido ao hábito alimentar, eu aprendi esses dias também. devido ao hábito alimentar dele, ele Nada como cria estudar, né? ômega 3. Exatamente. E agora eu vi que... Pô, não pode terminar, pode E falar. aí, exatamente, acho que é o que você vai falar sobre a linha Pare, que nós acabamos Isso que de eu ia lançar. Uma parceria com a Anitta, que ela entrou de sócia agora nossa na Fazenda Futuro. E a gente veio com uma linha exclusiva, que é uma linha Pare, assinada por ela. Produtos fantásticos, então a gente veio com o mini burger, que era uma demanda que o mercado já tinha. Então são mini hambúrgueres para confraternizar realmente. É uma linha Pare, literalmente, para trazer e para aglutinar pessoas, né? Trazer esse público para comemorar junto. E também a linha do quibe, que era um produto que a gente tinha essa demanda muito grande de quibe, que é um dos maiores hoje SKUs do mercado plant-based, e nós não tínhamos. Então a gente lançou esses 2 SKUs e, modéstia à parte, assim, ficaram fantásticos. O quibe é uma coisa assim surreal, assim, é impressionante o gosto, a textura do produto. E o mini burger também, pela proporção ser menor, o gosto dele é diferenciado. Então é um produto diferenciado. E agora a gente vai vir, daqui eu acredito mais um mês e meio, com os empanados. Que aí tem a linha de franguitos, que são os frangos empanados. Legal, cara. E que também vai ser sem dúvida nenhuma um sucesso, principalmente quando a gente fala de food service, né? Cara, já sabe a nossa porta aqui. Porque Bota um finger a ali. gente tá fazendo até esse mês, a gente tá fazendo um sanduíche de frango que a gente nunca teve. Fez até uma brincadeira com o McDonald's e tal. A gente fez o FBC, o deles era o CBO. E, pô, se a gente tivesse uma opção pra vegetarianos, ia ser muito legal, assim. Pô, se eu soubesse, tinha esperado um pouquinho mais pra lançar. E deixa eu perguntar, existe intenção da Futuro entrar em mercado B2B também? Que eu tô querendo dizer com isso? Produtos pra gente fazer preparos. Queijo, leite, enfim, outras coisas mais direcionado, mais insumo e não diretamente para público final. Claro que o leite também pode ser usado para público final, Sim. mas queijo, por exemplo, também pode ser para público final. Enfim, mas acho que vocês entenderam. Não, sim, entrar num outro segmento, Exato. você disse. Não, a gente tem dentro do nosso pipe, sim, vir com novos lançamentos, com novos produtos, principalmente nessa linha de queijos e nessa linha de leites. É um projeto que está sendo desenvolvido, a gente não tem uma data definida ainda, mas é uma oportunidade que o mercado tem, principalmente o mercado nacional, né? É um volume muito grande, a gente tem total ciência. Lá fora isso tem uma representatividade muito grande e a gente já está trabalhando. Até na última rodada, agora que nós tivemos a última captação, e quando saiu a matéria, e o Marcos até comentou que a gente já está trabalhando nisso para lançar manteiga, lançar o próprio leite da Fazenda Futuro, é um projeto que a gente está buscando aí. Em breve, sem dúvida, legal, assim, teremos novidades. Eu tentei, eu que desenvolvo as receitas do Janela e tal, e eu tentei muito criar um produto vegano interessante e que, sim, fizesse sentido também financeiramente, que ainda tem muitos produtos que são muito caros. Claro. Assim. E tem 2 coisas. O queijo, os que eu encontrei que eram bons, realmente eram muito caros. E fazer maionese vegana, assim, é difícil, cara. Aí tem que pegar a água do grão de bico, alfarroba o nome. Daí, assim, não fez sentido pra gente ainda. Então Mas tá no radar. Mas tá no radar. Porque, É, como eu hoje falei, a gente quer atender todo mundo, então... a gente consegue atender um vegano fazendo algumas modificações, que é basicamente tirando o queijo e a maionese e adicionando barbecue, né? Então a gente vai pro molho e tira o nosso queijo, que é laticínio. Mas aí, a gente falou de vários ingredientes, vários produtos, e me veio uma curiosidade. Teve alguma receita, algum preparo que foi feito com o produto da Fazenda Futuro, qualquer produto, que vocês falaram assim, caramba, ficou legal, ou ficou diferente, ou não imaginava que dava pra fazer isso com esse produto? Teve algum que vem em mente assim? Cara, o Kleber é um especialista nosso. É o chefe da Futuro, ele, cara, que tá à frente desses desenvolvimentos, ele pode até falar para vocês que ele tá sempre buscando essas inovações com os clientes, com os chefes dos clientes. O que você tá vendo aí, Kleber?
Não, realmente eu sou um fã desse produto, o Atomli. A gente falou sobre o ômega 3 e tal. Onde a gente imaginou, onde a gente está no segmento de restaurantes orientais, sushi, temaki, gyoza. Bom, o pessoal tem muitos fãs de restaurante japonês, né? E yakisoba com frango. Então hoje nós temos até distribuidores especializados em restaurante japonês com nossos produtos, né? Pizza, enfim, nosso atum eu faço convite pra vocês, é fantástico, gente. Eu fiquei curioso, vou experimentar Vocês várias estão coisas. que estão com esse atum hoje. eu Cara, fiquei- e teve. Bom, não sei se sabem, não sei se poderiam falar, mas tem algum produto que testaram e falaram, puta, esse aqui não ficou legal não tá. Teve os excluídos do Pipe. Cara, a princípio não. A princípio, o nosso. na cabeça que ia fazer, foi Quem é à errado. frente do nosso desenvolvimento é o Marcos de P&D. Então, o Marcos Letterf, ele olha mais isso. Hoje ele é uma referência nesse segmento de plant-based, globalmente falando. Então, cara, tudo que veio até agora vocês emplacou muito bem. nunca descontinuaram um produto, né? A gente vem praticamente todos os meses com uma novidade, né? E todos são Mas muito o Marcos aceitos. toma muito cuidado, né? Ele não quer ficar lançando, eu não tenho a meta de lançar um produto por mês, ele quer lançar um produto bom. Sim, Né? sim. Acho que isso faz sentido também. sim. Não é só botar número de A gente produtos. está falando sobre público-alvo, então acho que valeu a pena a gente falar sobre, voltar ao tema, que a gente fala que apesar de nós produtos serem veganos, o nosso público é o flexitariano, você já ouviu falar desse termo, né? Que são pessoas que estão na transição de parar de comer carne ou simplesmente ela quer reduzir Diminuir. o consumo de carne. Até o Gustavo está comentando, o pessoal vai lá e pede um vegetariano com bacon, né? Ele só quer realmente reduzir a carne dele no dia, né? Bom, e motivo para diminuir o consumo de carne não falta também. Né? Não. Eu sou carnívoro e gosto muito de carne, logicamente, né, com hamburgueria e como quase que diariamente. Mas eu me encaixo sim no flexitariano, que acho que faz total sentido. Tem primeiro de saúde, só para começar, daí tem... Você teve um mês, acho que você passou Eu inteiro, fiz um né? mês, é difícil aqui no Eu sul. quis reforçar esse tema porque realmente além de uma oportunidade, né, para desmistificar realmente, né? E uma coisa que Quem que é o nosso público-alvo, entendeu? sim. A gente recebeu aqui o Eduardo da Ambre, que é o gin que a gente utiliza, e uma coisa que a gente falou, que a gente estava comentando dos produtos que se tornam populares, às vezes por influência de mídia. E a gente viu, por exemplo, o crescimento na venda de whisky por um tempo nesse ano, por conta do MD Chef, que é um funkeiro que divulga... Cara, quando a Anitta entrou, e quando ela entrou falando que ela não era vegana, que ela era flexitariana, cara, tipo, foi uma quebra de paradigmas muito bom e muito importante pra marca. De mostrar que, tipo, cara, a gente não tá aqui só pra atender esse público, é pra atender esse público e todos os outros, qualquer pessoa que queira consumir, né? E eu achei genial a entrada, achei toda a comunicação muito legal. Verdadeiro, né? Exatamente. Chegou a comida aí, Duda? Ó, chegou comida aqui, gente. Boa. Vamos experimentar os hambúrgueres agora, a gente pediu lá na janela. E eu queria que vocês comentassem, como que foi? Assim, já era um namoro antigo, já estava acontecendo de tempos, ou, foi um negócio, uma paixão à primeira vista, aconteceu e daí foi, e como que foi as mudanças? Não, assim, a Anitta já é uma grande parceira da marca, né? Desde 2019. Então, ela sempre foi muito engajada com os projetos sociais, entre outras coisas, e com esse mercado de plant-based. Então, desde 2019, quando nós iniciamos essa categoria Brasil, que até então não existia, a Anitta sempre esteve junto com nós. Então, os aniversários da Anitta, ela nos ligava pro Marcos, ligava pro pessoal do marketing, vamos fazer alguma coisa aqui no meu aniversário, e a gente sempre levava para eles o nosso food truck, fazia toda a parte de alimentação com eles e com os convidados, né? E esse namoro veio se perpetuando, veio crescendo de 2019, nas festas, nos eventos, ela sempre interagindo com a gente em redes sociais. E aí agora chegou o momento que a gente entendeu que fazia sentido, e ela também, de estar dentro do nosso negócio. E não simplesmente estar dentro do nosso negócio, como assinar uma linha de produtos Fazenda Futuro. Que é a cara dela. Que é uma linha total, totalmente a ver com ela. Né? Toda a ver. Uma linha pare, com produtos totalmente diferenciados. E, cara, foi um boom gigantesco. Assim, o número de repercussão. São todos os meios de comunicação do Brasil, quase todos os meios de comunicação, tanto digital quanto impresso. Cara, o genial foi o tweet. Cara, pra quem não acompanhou, a Anitta ela fez um tweet falando que ela estaria na Fazenda. Algo assim, né?
ela estaria na Fazenda, todo mundo achou que era no programa Fazenda, noticiaram isso, e dias depois foi revelado que a nova sócia da Fazenda Futuro era a Anitta. Então a galera esperando que era um tipo de Fazenda, na verdade era Fazenda Futuro. Foi genial. Tem pro nosso público que a Anitta é a musa master de quem frequenta o Janela ali, então assim, fez a diferença, assim, anunciou que era sócia, na semana seguinte a gente, mesma coisa, avisou os franqueados, falou, se preparem que vai bombar, e não deu outra, cara, ela era muito influente, né, onde ela passa. Muito influente. Pega um pacote só pra gente deixar aqui, ó. Eu vou colocar, a gente coloca as porções por cima. Ó, então, vocês já comeram? Você já comeu, Kleber? O nosso? Já conhece toda a linha de o Kleber a gente já teve que resgatar ele caído lá de Russa Louca. Ele já culpa do João. É do seu João? Bom, mas a gente pediu aqui o Jani Picles, que é um dos nossos, das nossas versões vegetariana, e tem um Janela Melt também. Não, esse é um Picles normal. E aqui, eu vou deixar, a gente já come, eu só vou, antes da gente abrir aqui para já comer, se quiser colocar as porções aqui pra galera ir pegando, eu queria perguntar um pouco de vocês, assim, o que vocês costumam comer, o que vocês gostam de comer, de beber, quando é para sair, o que vocês costumam comer e beber? Assim, Paiva, eu sou super fã desse público flexitariano, né? Então, eu sempre estou consumindo os produtos de origem vegetal, mesmo porque na minha casa, minha esposa ama. Então, desde antes de Fazenda Futuro, e até tem uma história legal que eu conto, que às vezes eu tava na Danone, viajava, chegava na sexta-feira louco para tomar uma cerveja em casa e comer um hambúrguer delicioso. Ela parecia aqueles hambúrgueres antes da Fazenda Futuro de grão de bico, aquele negócio de feijão preto. Eu falava, não, pelo amor de Deus, cara. E ela colocava na airfryer pra piorar, assim, e aí, cara, acabava com tudo. E aí depois da Fazenda Futuro, não, quando a gente ela viu o produto, então hoje ela é extremamente entusiasta. Tem os produtos em casa, ela sempre tá fazendo, eu tô consumindo. De parceiros, então, cara, tem parceiros nossos que produzem marmitas fit congeladas, tem em casa. Próprio parceiros lá, eu sou de Campinas, então lá em Campinas tem os nossos parceiros. Vai abrir Janela em breve lá, hein? Tô esperando, né? Por favor. Como que é o nome do bairro lá? Vocês lembram? Começa Cambuí. Cambuí. Começa com B. Excelente. Próximo de casa, com certeza virarei cliente assíduo com ela também. Tomar cuidado. Só não experimenta a Russa Louca. Não E você, Kleber? Bom, eu falo que eu tô na profissão certa, né? Meu papel é desenvolver restaurantes, né? E o meu prato favorito não é porque a gente tá com um hambúrguer aqui na frente, não. São os hambúrgueres. Desde a empresa que eu trabalhava no Maquin antes, né? Então, eu trabalhava nesse ramo de hamburgueria, batata e hambúrguer todos os dias, né? E hoje a gente continua aí. São ossos do ofício, né? Sim. Tem que experimentar, né? Degustação e tal. É difícil. Faz parte, né? E pra gente já caminhando um pouco pro final aí, que a gente tem um tempinho de 1 hora, mas dá pra bater um papo legal. Você já deu um spoiler do que vem aí do Franguitos? Franguitos. E o que a gente pode esperar aí de Fazenda Futuro daqui pra frente? Mais opções para festa, mais opções de petisco? Como que tá o desenvolvimento de produtos? E para finalizar esse ano ainda chega alguma coisa esse ano ou a partir do ano que vem? Eu acredito que sim, a gente vai ter mais alguns lançamentos esse ano ainda. Agora o próximo é o Franguitos, então o nosso foco vai estar todo nele, que é um mercado gigantesco. Hoje, se a gente olha dentro da cesta de produtos plant-based, quibe e o Franguitos é um dos principais SKUs. Então, nossos esforços vão ser muito focados nele. Claro que a gente tem a ajuda da Anitta, que isso vai facilitar muito, né, a introdução dos produtos, mas a gente vai desenvolver sim e continuar o que nós estamos fazendo. E o projeto nosso é se tornar a maior empresa do mundo de plant-based. A gente está caminhando a passos largos para isso, principalmente no mercado americano, onde nós esperamos para entrar no mercado americano, porque nós queremos entrar realmente muito estruturado, com a versão 2030, já realmente para cravar as nossas raízes lá. Estamos desenvolvendo, já estamos na Amazon, entramos em outros clientes lá também. E líder de venda de produto é o hambúrguer mesmo? O hambúrguer é nosso carro-chefe hoje. Top 3, assim, qual que é? Hambúrguer, linguiça
E a almôndega, né, Clebão? A almôndega vem muito forte também. Acho que vale ressaltar que nós já A gente fala de food service, né? Então que daí tem um outro canal que dá no varejo, mas o hambúrguer predomina e a linguiça também, isso é fato. Acho que vale a pena você reforçar sobre a nossa meta ser líder mundial. Mas voltando aqui no Brasil, nós já somos líderes. Né? Sim. Hoje nós somos líderes Brasil, então a gente tem, até marquei aqui para trazer para vocês, a gente tem mais de 56% de market share. No hambúrguer, tá? Quando a gente fala de hambúrguer, que é o nosso principal SKU, hoje a Fazenda Futuro já é sinônimo de categoria. Então, cara, você fala de Fazenda Futuro, de Futuro Burger, já virou um sinônimo. Comida de do futuro ou é Fazenda Futuro? Comida do futuro, então pessoas entram em sites de aplicativo de comida para procurar Futuro, Fazenda Futuro, e aí sim ele faz a escolha. Por isso que a gente sempre fala para os franqueados, nos treinamentos que a gente faz com eles, sempre coloca o nome Futuro, dê visibilidade a isso, principalmente nas plataformas, nos marquem nas redes sociais, postem nos produtos, marquem, que a gente sempre está impulsionando, estamos sempre divulgando. Vocês veem que toda segunda a gente tem posts de vocês lá também, que são parceiros nossos. Isso ajuda muito, porque o nosso público fala, né, o que a gente estava falando, comentando sobre isso. O público da Fazenda Futuro vai muito de encontro com o público do Janela, que são jovens de 18 a 35 anos, com poder aquisitivo de médio alto, que tem uma mente de disrupção, uma mente que pensa no meio ambiente, que pensa em outros propósitos além de grana como um todo, né? Então a gente vê realmente essa necessidade e a gente traz isso para o nosso negócio em parceria com vocês. E para público final, na grande maioria dos mercados vocês já estão, né? Praticamente em todos, acredito eu, porque todo lugar que eu vou eu encontro. Mas para a parte de food service, quem quiser começar a ter produtos Futuro, faz como? Entra no site e tem contato? No nosso site a gente tem lá um mecanismo, um CRM, onde ele pode entrar, solicitar o atendimento, automaticamente isso cai para nós, comercial, e a gente trata, faz todo o atendimento. Hoje a gente tem distribuição a nível nacional, então a gente tem os parceiros de distribuição, como o Kleber falou, a gente tem a Estampa aqui, que é o nosso parceiro de distribuição, então cada estado a gente tem esse parceiro que a gente denomina como o parceiro comercial do nosso negócio, e aí a gente gera esse atendimento e faz essa prospecção e positivação. Em termos de operação ali, a logística de vocês até o parceiro, como que é? É própria de vocês mesmo? Própria, nós temos algumas parcerias de cross-docking ou mesmo centros logísticos, mas o principal é feito por nós. Hoje como franquia a gente vê muita barreira na cadeia refrigerada, né? Congelado principalmente. Congelado principalmente. Nossa, então isso é o pipinão aí da cadeia logística, principalmente no Brasil. E a gente fala muito da questão do norte, né? Eu acho que eu nem sei se pega muito o objetivo de vocês, norte como público, mas é uma barreira logística. Extremo norte, isso. Rondônia, isso. É desafiador. Hoje a gente tem Começa distribuição. que é longe pra caramba já, né? E é tudo longe lá, entre eles, assim. Exato. A gente tem distribuição a nível nacional e a gente tem que escolher da melhor forma possível os nossos parceiros. Então toda a análise que a gente estava conversando agora de pouco, lá em cima, para falar sobre a análise do parceiro, entender a capacidade dele, entender qual o tipo de atendimento que ele faz, como que ele tem essa estrutura organizacional de armazenamento, entre outras coisas, porque ele é a cara da Fazenda Futuro no campo. Então a gente tem que ter toda essa estrutura muito mapeada. Graças a Deus, hoje a gente consegue fazer isso super bem e a gente tem isso muito bem estruturado na Fazenda. Legal? Gente, eu vou cortar um aqui, até para mostrar para quem tá assistindo. Nossa. Cara, primeiro mostra assim, Pedro, você que tá mais perto. Mostra assim e depois a gente corta para mostrar. Esse é o Janela Melt com o hambúrguer do futuro. Lembrando que no Janela você pode trocar as 3 criações que a gente tem, além do nosso hambúrguer vegetariano, que é o hambúrguer do futuro com salada. É como se fosse um x-salada com hambúrguer do futuro. As 3 criações que a gente tem, que é o Janela Melt, o Jane Pickles e o Dentro e Fora, você pode trocar a carne, a proteína, pelo hambúrguer do futuro e fica sensacional. Feito sempre na manta, então não entre em contato com a chapa que faz a carne. Fica mais próximo ali, porque tá bonito. Deixa aproximar na câmera ali. Aliás, para os fãs... Gente, se vocês estiverem com fome, pode ficar à vontade, hein? Para os fãs do hambúrguer, eu faço outro convite. O nosso hambúrguer, ele dá ponto, gente. Vocês sabiam disso?
Não sabia. Então, consumidora de Janela Bar pode pedir ao ponto. Ó. Legal, ó, legal. Vamos experimentar, né? Gente, então a gente vai chegando pro final aqui. Eu só queria, na verdade, se vocês quiserem experimentar e dar um review pra ver se tá no padrão, aí a gente já finaliza aqui comendo. Então podem ficar à vontade, gente. Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigado aí primeiro pela parceria, pelo atendimento, sempre com a gente aqui. Para nós é muito legal tanto estar participando dessa revolução, quanto a marca e o posicionamento junto com a nossa marca. Casa muito com o que a gente acredita por aqui. E pelo convite aí de vocês estarem aqui, terem aceitado ele e trocar essa ideia, que é rápida, mas eu acho que já é muito legal para desmistificar alguns pensamentos da galera. Na verdade, a gente barganhou, a gente trocou o podcast por uns hambúrgueres, né? Não, pra gente é um prazer estar aqui também, aí, pô, tá com vocês que são nossos parceiros, que tem um propósito muito focado como o nosso, e dividir isso, e ter parceiros que levam o nosso produto nessa qualidade, nesse building perfeito que eu tô vendo aqui do lanche. Cara, é fenomenal, conte com nós, sem dúvida nenhuma. Em breve eu quero voltar aqui já com o quibe, com o franguitos, pra gente experimentar. A gente faz uma party aqui mesmo. Exatamente. Me chama a Anitta, lógico. Ultimamente é o que é mais ouço, né? O Kleber, ele tinha prometido. Falou assim, não, vai a gente e a Anitta junto. Ela tinha um compromisso, ela não pode compromisso. Não, mas eu vou ligar pra ela depois aqui, tem o contato aqui, daí... Só pede muito zap, né? Entendeu? Legal. Valeu, gente, brigadão. Obrigado. E quem quiser experimentar, janela ou no mercado mais próximo. Valeu, galera. Valeu.